Gente, obrigado. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado pela oportunidade, tá, de estar abrindo a porta para mim e passando um pouquinho do que eu sei sobre esse tema. Como o Isaías mesmo falou, desde 2011 eu já venho sendo, até menos, vamos dizer assim, vamos voltar, desde 2008 eu já venho sendo motivado sobre a questão da mediação, a conciliação e tanto a arbitragem. Eu entendi um pouco, a partir do momento que comecei a aprender, estudar a teoria, os conceitos, o quanto é importante trazermos isso junto de nós. Vivemos em sociedade, e que sociedade hoje não tem conflito? Então, estamos dia a dia envolvidos no conflito. Então, isso daí me proporcionou a condição de eu estar, pelo menos dentro do meu serviço, dentro da minha área de trabalho, proporcionando uma boa técnica, condições de eu resolver os conflitos dentro da minha empresa. Então, isso me ajuda diariamente. Tá? Até depois eu vou passando um pouquinho mais, explicando do que eu faço dentro da imobiliária, como eu trabalho dentro, para vocês terem um pouco de conhecimento. Né? Até comecei aqui que é o conhecimento em conciliação e mediação como forma de pacificar conflitos. Mas ele não é um assunto novo, é um assunto que nós temos conhecimento desde a Constituição Imperial de 1824. A Constituição, no seu artigo 160, ele já traz a mediação e a conciliação dentro do ordenamento. Além disso, depois, surgiu no Código Comercial, de 1850, no artigo 294. É um outro exemplo também de que há muito tempo se fala. Infelizmente, as coisas boas são guardadas. Ninguém trouxe isso daí ou veio apresentando desde aquela época. Diferente da nossa vizinha Argentina, que já trabalha há muitos anos com isso, e lá é sucesso. Hoje eu falo que nós estamos gatinhando para o assunto. Então, nós estamos desenvolvendo agora. Tá? Um outro exemplo é o Código Civil de 16 e depois com a atualização em 2002. Também ele veio com esse assunto também dentro dos seus artigos. Código de Processo Civil anterior também. A Constituição Federal no seu artigo, aí a Constituição atual, no artigo 114. A Lei de Juizados Especiais Civil e Criminal, também vem elencado. Em 96, veio a promulgação da Lei de Arbitragem. A partir daí, eu entendo que começou a se elevar um pouco mais o assunto. Que a arbitragem, que eu depois vou comentar mais a fundo e mais profundo o assunto, foi a partir daí que começou as pessoas já entenderem o que vem a ser conciliação, a mediação e a própria arbitragem. Após isso, em 2010, com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, é onde que eles determinaram as regras para que nós possamos estar exercendo esse trabalho dentro do Centro Judiciário. Tá? Foi eles que trouxeram todo esse ano, estudaram, e a partir daí que tomamos ter a consciência do que nós precisamos para idealizar esse trabalho melhor. Aí veio a Lei 13.229 também, a Lei de Mediação, que é agora de 2015, e o novo Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105. Tá? Então, os métodos resolutivos de solução de conflito. Nós vamos falar aqui da conciliação, da mediação de arbitragem e a jurisdição estatal, que é um assunto que eu não vou levar adiante, porque não é o que nós já conhecemos também, jurisdição estadual. Aqui eu trouxe um conceito para vocês entenderem o que vem a ser conciliação. É um acordo de vontade que resulta de concessões mútuas em que um terceiro imparcial ajuda a orientar e facilitar a composição. Pode o conciliador, inclusive, orientar e sugerir soluções. Algumas vezes, por meio do acordo, a conciliação consegue compatibilizar posições, um cede um pouco e o outro cede outro pouco, e o acordo é alcançado. Eu vou trazer um pouco, dentro dos conceitos, eu vou trazendo já o novo CPC para vocês. Advogados, há alguém aqui? Álvaro, você... com a vinda do CPC, eu fico bem contente, sim, desde quando dos estudos, que agora está sendo implementado isso, e a divulgação está sendo mais forte e está trazendo. Fiquei muito contente de ver isso daqui dentro, porque eu trabalho de anos, que muitos não davam nem atenção para a gente, quando nós falávamos em, principalmente, arbitragem, já chegaram até a brincar comigo, o que eu tenho a ver com futebol. Né? É uma coisa que foge um pouco do consenso.
mas a valia disto, do que traz de benefício para a gente, ainda mais dentro de uma imobiliária ou dentro de uma empresa, é fantástica. Tá? Então, já vou trazendo junto com vocês já as novidades também, para que a gente depois não volte. Então, o artigo 165, né, ali tem um caput, e depois vem o parágrafo 2º, que é o que traz o conceito do que eu falei anteriormente dentro do CPC. Então, vamos ler desde o início lá, que os tribunais criarão centros judiciários de solução de consensual de conflitos, responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Esse caput vem mais ou menos em cima do que o CNJ na resolução propõe. É trazer o conhecimento para as pessoas e fazer com que, dentro do judiciário, eles estejam preparados para que haja, dentro das audiências, conciliações ou mediação. Aí vai depender do caso, para dizer de onde é melhor a conciliação e onde é melhor a mediação. No parágrafo 2º, ele traz que o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Falando um pouco de conciliação, quem atua bastante no judiciário, trabalhista, quando tinha-se a audiência de conciliação, era aquela coisa no que o juiz tentava impor de qualquer forma que o acordo seja feito, né? Que o acordo teria que acontecer porque, sabe, nos empunhava aquela condição. E, na verdade, não é esse o sentido. Tá? O sentido já vem o inverso. Tem que fazer com que, dentro de um conflito, o conflito ele sempre vai existir porque não há diálogo entre as partes envolvidas. Então, o conciliador e o mediador estão para quebrar essa barreira, fazer com que as partes, de uma forma bem ética, faça com que elas voltem a conversar e com essa conversa eles consigam, né, colocar um ponto final naquele litígio, que às vezes é uma conversa tão boba, é um assunto que não, sabe, tão insignificante que levou ele ao problema, e o conciliador e o mediador está lá para auxiliar para que isso volte, né, ele tenha de novo um diálogo e entre eles mesmos consiga resolver. Na conciliação, se o diálogo, se as partes não conseguirem ainda ter uma solução, o conciliador ele pode estar sugerindo possibilidades, tá? Sugestões, trazendo alguma questão que ajude a que eles venham a resolver. Tá? Então, aqui embaixo coloquei que os benefícios são a rapidez, a efetividade de seus resultados, a redução do desgaste emocional e o custo financeiro e a garantia da privacidade e o sigilo. Falando ainda da conciliação, o conciliador convencional, ele, como repetir, orienta, sugere e participa do conteúdo da decisão. Aí eu trouxe o desenho para ilustrar bem o que vem a ser sempre numa audiência. Tá? O conciliador, a parte A e a parte B. Conciliador fazendo uma conversa individual com cada uma das partes, tá? Ele vem e faz esse trabalho. Depois ele faz com que as partes venham a se conversar para ver se tem uma resolução logo aí. Não havendo, o conciliador faz as suas sugestões. Aqui é o slide falando da parte da conversa com as partes. Tá? Olha lá, o conciliador ou os conciliadores, que pode haver mais de um dentro da sala de audiência, vai dependendo de cada caso, tá? Mas não tem esse problema. Eles devem escutar as partes uma de cada vez, ouvindo uma e posteriormente a outra. E o conciliador ou os conciliadores produzirão 2 níveis de comunicação. Tá? Aqui é um caso para vocês conhecerem do co-conciliador. Tá? Então, o primeiro nível deles é com as partes, a comunicação entre as partes. Aqui já é uma reunião já um pouco maior com pessoas, né? E seguindo aqui que o segundo nível de comunicação é a comunicação entre si. Aqui você vai ver muito bem que é entre as partes envolvidas no negócio. Após toda essa ilustração, é onde eles chegam num acordo que é o que traz o maior benefício. Nesse caso da conciliação, melhor...
No caso da conciliação, eu acredito assim, tratando tanto da mediação da conciliação, ao caso do método de ganha-ganha. Ou seja, onde é melhor a gente conciliando e fazendo um acordo no que traga benefício para todos. Não é a questão, falando do juiz, no juiz a gente leva a causa a ele vai julgar de acordo com as leis, ordenamento de prova, aí vai testemunha, etc. Ele vai dar uma sentença no qual beneficiará apenas um deles. Então, o réu ou o autor, um deles sairá beneficiado. Na questão da conciliação e da mediação, é o contrário, todos saem ganhando. Então, a satisfação deles é ainda maior. Aqui eu trouxe um conceito de mediação, que é um processo voluntário, pela qual um terceiro neutro, o mediador, ajuda a recuperar o diálogo entre elas e facilita a negociação do conflito existente. As propostas devem seguir da própria parte. Essa é a diferença principal da conciliação e da mediação. Tá? Na conciliação, o conciliador pode sugerir, trazer uma possibilidade de resolução. Agora, na mediação, não. O mediador tem que trabalhar o diálogo com as partes, para que ela mesma dê a solução de conflito. Desta forma, amigavelmente, coloca fim ao litígio, que é a transação. Na mediação, procura desvendar o interesse e a confidencialidade, ou sigilo, é uma característica da mediação. Aqui, sobre a mediação, trouxe o 165 novamente lá, e o parágrafo 3º é o que conceitua de forma bem clara aí o mediador, que ele atua preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que geram benefícios mútuos. Um pouco que eu estava falando para você, olha lá, a mediação ela tem a negociação integradora. Ela vai fazer com que a integração das partes dentro da audiência, tá? Tornando-se assim o ganha-ganha e não o perde-ganha. Ele diminuía a hostilidade, a cooperação no lugar da competição, e revalorização e reconhecimento, potencial de transformação nas relações humanas. Uma diferença dos dois, tanto a conciliação e a mediação quanto a conciliação utilizam os mesmos princípios e têm a mesma finalidade, que é facilitar a solução de conflito de forma harmônica e pacífica. Aqui é uma ilustração da mediação, tá? Que o mediador estimula, auxilia, mas não sugere soluções, mas amplia as possibilidades, abre o leque de opções. Tá? O mediador ele vai conversar com as partes, da mesma forma conciliação, tá? Fazendo com que com as duas partes tenha uma relação de conversa. Os interessados conseguem encontrar os pontos convergentes e eles mesmos constroem o acordo. Ele vem assim, estamos satisfeitos, e assim realizado o acordo. Eu vou retornar ao slide aqui para que vocês... Uma questão importante. Aqui, nós estávamos falando onde caberia a distinção da mediação e a conciliação. No parágrafo 3º ali, ele fala que o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Quando a gente fala em vínculo, a gente está... aquele vínculo, por exemplo, uma situação de uma separação. Não há métodos mais efetivos, suficientes do que a mediação, para trazer com que as partes, que seria o marido e a mulher que ali estão em discussão com a separação, divisão de bens, o que fica com quem, filho quem cuida, quanto vai pagar. Então, a mediação é um dos casos mais recomendados para que seja feito. Na conciliação, ele não precisa disso. O mediador, a conciliação que atuará nos casos em que não houver vínculo anterior, que é um caso, que eu dou exemplo, um acidente de trânsito. Então, não há vínculo anterior com as partes. Não são pessoas próximas que convivem diariamente. Pessoa estranha, que infelizmente vieram à ocorrência de um acidente de trânsito, e estão ali discutindo questão indenizatória, o que vai ser reparado, o que eu vou receber pelo tempo perdido, ou pelo tempo que eu fiquei afastado de serviço, etc.
Então, a conciliação ela é mais aplicada nesse sentido, tá? Havendo-se, então, a transação, ou seja, o acordo entre as partes, a melhor forma de ser elaborado esse acordo são nesses pontos, né, que no acordo deverá ser alcançado, né, e esclarecido os pontos obscuros, identificar os interesses que se escondiam atrás dos discursos posicionais. O mediador deve, tal qual o bom artesão, costurar pontos por ponto do acordo. O acordo deve ser objetivo, claro e simples, se possível de forma bem positiva, passivo de ser executado se necessário, não contraria os bons costumes e as normas de ordem pública. O novo ordenamento jurídico, o CPC, né, como eu falei, ele veio para expandir, trazer a cultura da paz, mostrar a cultura do não litígio. Tá? E um dos pontos mais, eu deixei até de falar anteriormente, é trazer que o cidadão tenha acesso à justiça. O acesso à justiça nós não podemos simplesmente compreender com a falta de advogado ou a falta da condição de pagamento do advogado. Nem simplesmente se tivesse, hoje tem as procuradorias que fornecem o advogado de forma gratuita àqueles mais necessitados, mas como não simplesmente levar a petições, protocolo do judiciário. O acesso à justiça é proporcionar tudo isso. É para que as pessoas que têm todos esses conflitos tenham um acesso bem amplo, uma facilidade de você estar ingressando no judiciário. E com a resolução 125, foi criado dentro dos fóruns o CEJUSC, que é o Centro de Conciliação, de Resolução de Conflito, né, que seria a mediação e a conciliação, no qual proporciona as pessoas ingressarem de forma sem o advogado também, não há necessidade do advogado estar presente, e pessoalmente no fórum solicitar com que eles entrar com um pedido que seja convidado a outra parte com que ela quer ter essa intenção de resolução e ela venha participar de audiência de forma voluntária. Então, isso daí já é a pessoa que consegue, tem esse entendimento, já é um grande passo, porque é isso que o Judiciário e o Conselho Nacional de Justiça ele quer, é expandir mais o conhecimento das pessoas para que venha buscar o Judiciário de uma forma a se resolver de um método mais simples, né, de uma forma no qual o litígio não vai trazer tanta despesa, demanda, não vai deixar um processo que fique cansativo, que hoje um processo, em média, demora aí 2, 3 anos ou até mais, dependendo de cada caso. Né? E aí, o artigo 3º do nova lei do processo, o novo Código de Processo Civil já traz que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. E a conciliação está expressa aí no seu parágrafo 3º, que tanto ela como a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflito deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Após isso daí, como eu vejo aqui 2 advogados, e para trazer o conhecimento de todos, o advogado, quando hoje ele entra com a ação no fórum, ele tem que requerer já na petição inicial que ele tenha a vontade de fazer a primeira audiência de conciliação. Tá? Isso está bem expresso no artigo 334, que se a petição preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência de liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu pelo menos 20 dias de antecedência. Tá? Então, o réu também, como eu falei, que trata-se da vontade das partes, o réu ele tem um tempo para que ele também diga se ele tem realmente interesse nessa conciliação. Caso ele não tenha, ele tem que peticionar, pelo menos com 10 a 20 dias antes da audiência, para que a audiência seja cancelada. Tá? Porque um dos requisitos maiores é que as vontades das partes prevaleçam. Então, não dá para que apenas uma pessoa ou um interessado tenha interesse e o outro não. Tá? Aí está falando até, vai resumir o parágrafo 4º, que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Quando acontece isso, e há o interesse das partes na primeira audiência, na audiência de conciliação, elas não podem faltar.
tanto o autor como o réu. Tá? O réu, principalmente, hoje, antigamente, né, nas audiências de conciliações, ele não comparecia na audiência, não dava justificativa, e o autor estava lá aguardando ele com a vontade de estar resolvendo isso daí o mais breve. Porém, hoje, se esse réu não comparece em audiência, ele hoje tem a punição de 2% de multa sobre o valor da causa, que é revertida ao Estado. Tá? Então, ele não tem essa possibilidade de ele aceitar e, posteriormente, não comparecer. Tá? E fere um dos princípios, que é um ato, né, na verdade, ele é um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, o réu ele não tem essa possibilidade depois do aceite, ele deixar de comparecer às audiências. Tá? E também quando não se admitir a autocomposição. Esse daí também não será, a audiência não será realizada. Falando de arbitragem agora, a arbitragem ela está regulamentada pela Lei 9.307 de 96, e ela é uma instância jurisdicional, praticada em função de regime contratualmente estabelecido para dirimir controvérsias entre pessoas e direito, tanto público como privado, tá? Com procedimentos próprios e força executória perante tribunais estatais. A arbitragem, ela meio que se equipara à jurisdição estatal. E aí nós vamos entrar de novo naquela regra de perca e ganha, perde e ganha. Tá? Mas dentro da arbitragem também pode-se haver a conciliação ou a mediação. Porém, para você se beneficiar dessa modalidade que é a arbitragem, você tem que estar com isso contratado dentro você tem que ter a cláusula compromissória dentro do contrato que está te levando ao litígio. Tá? Aí, as pessoas capazes de contratar poderão se valer da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Daí está no artigo 1º da lei. Tá? E o que vem ser direitos patrimoniais disponíveis? É aqueles direitos nos quais são referentes, né, a patrimônio que as partes podem usar, gozar, dispor, transacionar livremente de acordo com a sua vontade. Esse é o conceito básico de direitos patrimoniais. Tá? Onde usamos a arbitragem? Nos contratos imobiliários, estamos dentro do contrato de autorização de administração, tanto de locação como venda, aqueles contratos que a gente vai fazer a captação, né, nós podemos colocar a cláusula, é aquela cláusula de foro, realmente nós substituiríamos, eleja-se o foro de Birigui ou de Araçatuba, então a gente substitui pela cláusula de compromissória que é elegendo a Câmara Arbitral. Tá? Infelizmente, na nossa região, somente que Birigui tem a Câmara Arbitral. Araçatuba, eu pesquisei, já teve aqui na Cristiano Wolff, se não me falha a memória, mas ela não está mais aberta, não funciona mais. E é uma pena, viu? Então, nos contratos de compra e venda também, a gente pode utilizar, né, sobre a arbitragem, nos contratos de locações, nos contratos de prestação de serviços e demais contratos. Então, na arbitragem, ela será administrada por uma pessoa ou um colegiado, que atua com poder de decisão outorgado pelas partes por meio de um contrato. As partes ficam vinculadas à decisão proferida que promove a coisa julgada, da relação jurídica por meio de uma sentença. E o que é o melhor dessa sentença? Ela é irrecorrível. As pessoas não podem, depois de uma decisão arbitral, não concordar com a decisão e recorrer dessa decisão. É o que mais ocorre hoje no processo comum. Deu a sentença, não concordando, se apela. Né? Vai à apelação. Hoje, na arbitragem, não. Ela é definitiva. Tá? A decisão do árbitro ela é de forma definitiva e já trazendo os princípios da coisa julgada. Aí eu trouxe para vocês darem uma olhada no artigo 18 da lei, que ele fala, o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeito a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário. A decisão é definitiva e produz efeitos da coisa julgada. O artigo 28 vai esclarecer um pouco essa questão, que no decurso da arbitragem as partes chegarem a um acordo, foi o que eu comentei anteriormente, tá? Ela pode chegar a um acordo independente de uma decisão arbitral, tá? Através da mediação e a conciliação que existe dentro dela. Tá? E o pedido das partes declarar tal fato mediante sentença arbitral que conterá os requisitos do artigo 26, que é os meios requisitos de um juiz hoje para a sentença. É o relatório,
a fundamentação da decisão, os dispositivos no qual ele vai dar a sua decisão arbitral, a data e o lugar em que for proferida. Como falei, aí você tem dois tipos de sentença arbitral. Uma sentença homologatória, que é aquela sentença que as partes fazem um acordo, vêm a fazer a sua transação, e a sentença decisória, é o ato jurisdicional do próprio árbitro. Tá? Ele vai trazer a sua decisão. Tá? O que vem a ser a cláusula hoje compromissória? A cláusula compromissória, como sendo a convenção através da qual as partes, em um contrato, compromete-se a submeter à arbitragem de litígios que possa vir a surgir relativamente a tal contrato. Aqui eu trouxe um modelinho para vocês darem uma olhada, quem quiser anotar. Isso aqui eu trouxe da CBMAI lá de Birigui, tá? A cláusula, como fala, que é a câmara que nós temos hoje lá e trabalhamos nela. Então, você pode adotar isso em todos os contratos na substituição do fórum. Tá? Sim, dentro de cada câmara, ela tem o seu estatuto. Tá? Todas as câmaras têm um estatuto diferenciado. Ela traz as suas normas. Porém, em questão de rapidez, porque hoje uma decisão arbitral demora, em média, aí 3 meses para se concluir um processo. Tá? Em relação ao custo, aí cada câmara vai trazer um de coisa, mas aí você tem o advogado, que ele pode estar aí, né? Claro, tem os honorários que ele cobrará de acordo com o contrato que você venha a ter com ele, tá? E a despesa do árbitro, que ele vai ser contratado. O árbitro, se vocês podem requerer também o mediador. O que é legal da arbitragem em si, que vocês escolhem o próprio árbitro. Tá? É bem menor, é menor do que o do judiciário. Costuma ser bem mais rápido. Hoje, um árbitro ele costuma, em 3 meses, já estar proferindo a sentença dele. Arbitrado. Ele tem que constar, é obrigatório, tá? Ele tem que constar a cláusula arbitral, a cláusula compromissória dentro do seu contrato. Senão, você não pode levar. E se você contém, a parte contrária, ela não pode depois contestar e querer levar para a jurisdição estatal, levar para o fórum. Ela não pode. Pode ser. Ela pode ser depois. Caso você venha elegendo fórum da cidade que você trabalha, né, você tem. Depois, se a parte concordar e você fazer um aditivo, mudando a cláusula, trazendo para arbitragem, isso é viável. Tá? Até quando você traz a cláusula arbitral dentro do seu contrato, ela anula a jurisdição estatal. Não tem como a gente levar para a jurisdição que o juiz já indefere já de imediato, de ofício. Tá? Ele já pega e indefere porque tem a cláusula arbitral. Então, primeiro se vai a cláusula arbitral. Tá? O que é bacana dentro da arbitragem, que a gente tem arbitragem, depois eu até vou falar um pouquinho de quem vem a ser o árbitro. O árbitro é pessoas comuns. Não necessariamente ele precisa ser um advogado. Né? Hoje, é claro, tanto a mediação, a conciliação e a arbitragem, quem procura mais o ensinamento é os advogados. Tá? Mas pode ser o corretor, como pode ser um dentista, um médico, um engenheiro, etc. Porque quando a gente trata-se, levamos à arbitragem uma questão imobiliária, ninguém melhor do que para julgar do que um próprio corretor de imóveis, não é verdade? O que um juiz? O juiz ele entende das leis, ele sabe as regras, os ordenamentos jurídicos, etc. Porém, não sabe o que se passa no nosso dia a dia. Ele não tem o conhecimento nosso, o que passa, como que é uma transação imobiliária, onde inicia-se, mostra imóvel, e quantas vezes nós não vamos mostrar um imóvel de sábado, domingo, feriado, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, deixando a nossa família às vezes aguardando, estamos lá sempre trabalhando. Então, nada melhor do que o próprio árbitro, sendo ele corretor de imóveis, fazendo esse julgamento. Né? Então, entendo, por isso que eu acho a arbitragem bem interessante nesse ponto. Né? Aí, para ser árbitro, como já disse, tem que ser pessoa capaz, tá? E tem que ter os cursos que qualificam-se, né, a pessoa para ela ser árbitro. E se inscrever tanto na Câmara Arbitral de cada localização. Tá? Ele tem que ter suas qualificações e fazer parte desse quadro de árbitros dentro da Câmara. Em questão de volume, infelizmente, hoje é muito pouco aquele que adota.
Porque é igual, né? A gente está tentando trazer isso, é isso que é o meu intuito, de estar trazendo conhecimento. Infelizmente, Araçatuba não tem essa Câmara Arbitral. Birigui tem, porém também pouco utilizado, viu? Fizemos falta de conhecimento totalmente. De maneira alguma, é uma das... Hoje, eu acredito que em questão de tempo, nós vamos estar trocando, saindo do fórum e fazendo com a Câmara Arbitral. Tá? Eu penso que em questão de tempo, como já demoramos, né, para entender um pouco da conciliação, que agora que veio no Código de Processo Civil, está sendo idealizado, está sendo divulgado com mais atenção, e está trazendo isso, porque antigamente o Código de Processo Civil, pelo menos a opinião minha, era mais em prol ao juiz. O juiz determinava, ele que determinava a regra, ele que decidia. Hoje o Código de Processo Civil não, está ao contrário, está em prol do advogado. Tá? Até hoje eu estou... Cada vez que eu passei o tempo criando os estudos aqui, eu vi que esse novo ordenamento jurídico do CPC está fantástico. Eu acredito muito nisso daí. Mas, exatamente, falta conhecimento das partes e as pessoas estão entendendo o que vem a ser. Né? Que me proporciona... não tem qualidade melhor que isso. Além de rapidez, a segurança, porque é tudo sigiloso. Tá? É diferente, às vezes, nos cursos a gente falava... A pessoa chega a um fórum. Imagina se você chegando a um fórum. De repente, você depara com uma pessoa que você conhece. Aquela pessoa já começa a imaginar, nossa, se está aqui, brigou com o marido, ou está devendo, olha lá, o que será que acontece? Né? E o fórum é público. Está todo mundo lá dentro, está transacionando, está passando aqui. A pessoa vai, ela interpreta de uma forma errônea. Isso daí é parte cultural do ser humano. Né? Eu acho que isso daí é cultura. A incredibilidade, com certeza. Será que não tem um tipo de corporativismo que o pessoal da justiça judicial contra a atividade? Não existe, não? Tudo é possível, né? Tudo tem essa possibilidade. É claro, É igual eu falo, quando eu comecei o estudo, eu vi como benefício isso. Eu quero proporcionar ao meu cliente, como na época como advogado, falando agora, eu quero proporcionar qualidade. Eu quero trazer para ele que eu posso resolver para ele de uma forma bem rápida, segura para ele, da mesma forma que se fosse um judicial. Você entendeu? E bem mais rápido. Aí tem muitos advogados, colegas que falavam assim, pô, mas eu cobro tantos mil reais para fazer isso, meu cliente não vai gostar porque eu resolvi isso em 3 meses, sendo que eu vou diluindo esse tempo lá na justiça em 2, 3 anos, pelo menos como fala... Dá o argumento do que, cobrei 5 mil reais numa coisa que eu resolvi em 2, 3 semanas. O cara falou, pô, não tem justificativa para isso. Eu acho sim, eu prefiro mais a qualidade do meu cliente, sair satisfeito do meu escritório, no qual eu consegui trazer para ele todas as garantias reais, né, que ele fez um bom acordo e resolveu o problema dele. Ele está satisfeitíssimo, ele sai de lá contente. Então, mas então, realmente é isso, é falta de conhecimento. O advogado ele tem que ter a consciência do que ele tem que trazer benefício para o cliente dele. Na arbitragem, precisa de advogado também. Sim. Para não haver desigualdade, às vezes você vai numa audiência arbitral, não é que eu estou dizendo aqui que a arbitragem você não precisa levar advogado, tá? É necessário, às vezes, a presença do advogado. Tá? O advogado é uma parte integrante dentro do processo arbitral também. Então, tanto a parte A ou a B, ela tem que estar acompanhada do seu advogado para que não fique, como fala, desnivelado os seus direitos. Então, a pessoa vai estar lá em partes desiguais, né? Então, o Cresce, o Viana, na última reunião nossa, o Cresce já está tomando essa providência, inicialmente agora vai ser em São Paulo, né? No Cresce em São Paulo, eles já estão até trabalhando os corretores que há interesse em ser árbitro, ou ser conciliador, ou mediador, já estão fazendo já todos os estudos para que seja isso, e depois, posteriormente, as regionais. Então, isso que é legal. Quando eu entrei no grupo do Jucom, eles não me passaram como será feito, mas eu acho que nada, eu acho que impeça
do que a CBMAI ou outra em, sim, é uma solução. Ou se não, é que eu não tenho acesso ainda, mas eu acredito que já vale muito a pena isso daí. Alguém mais tem dúvida para a gente continuar? Vai ser. Mas eu acredito que a partir de agora, acho que o negócio vai começar a andar de uma forma mais rápida aí. Tá? Aqui, aí eu vou te falar um pouquinho aqui dos efeitos da cláusula compromissória, tá? Que é o que eu estava falando da incompetência depois do juiz. Ó, no momento da conclusão de uma cláusula compromissória, as partes obrigam-se a submeter todos os seus futuros litígios à arbitragem. Essa cláusula ocasiona, em consequência, a incompetência da jurisdição estatal. Então, ela anula, ela já traz a nulidade da jurisdição estatal. Árbitro, igual eu já comentei com vocês aí um pouquinho, quem vem a ser o árbitro? Qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes. Tá? O artigo 14 da própria lei da arbitragem, ela traz que estão impedidos de funcionar como árbitro as pessoas que tenham como as partes, com as partes ou com o litígio que lhe for submetido alguma das relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidade conforme previsto no Código de Processo Civil. Tá? É aquela coisa, um parente meu teve um problema de locação e quer me colocar eu como árbitro. Eu não posso, tá? Para não ter conflito de interesse entre as partes. Porque se depois eles descobrem, mesmo que eu vá até o final e dou a sentença, havendo o conhecimento da outra parte, ele pode pedir anulação e quebrar toda a minha sentença. Tá? Então, não pode. O árbitro, quando no exercício de suas funções, ou em razão dela, ficam equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos de legislação penal. Então, o árbitro é a mesma coisa, ele não pode cometer crimes dentro do processo, como coação, concussão, corrupção ativa, passiva, etc. Tá? Ele está sujeito às mesmas penalidades do funcionário público. Existem dois modelos, né, dentro da arbitragem, que seria os conflituais e os consensuais. Nos conflituais, aquela questão, a imposição, tá? Ele não há a negociação ou conciliação e mediação. Não há consenso e alguém perde. É no caso de não ter havido um acordo entre as partes antes, então o árbitro vai para o lado de sua decisão. Aqui é uma questão também, do modelo conflitual, no qual aí as conversas entre as partes, o árbitro vem e dá a sentença. Tá? E no modelo consensual, há negociação, conciliação ou mediação, né? Tem a negociação entre as partes, não há imposição, há o consenso entre elas e não há perdedores. Todos podem ganhar. Tá? Esses são um dos grandes benefícios hoje que a arbitragem e os métodos resolutivos de conflito traz para nós. Tá? O que eu vou trazer um desenho aqui, você vai ver bem legal, vocês vão poder compreender a história. Vocês podem, eu acredito que por esse desenho deve ser 2 burrinhos, 2 jumentinhos, cada um com seus objetivos aí, que seria se alimentar em cada um do seu monte. Né? Porém, eles estão amarrados entre si. Eles estão presos. Eles têm que comer. Ó, a intenção dele, qual que é a parte de definição? Cada um comer a sua comida. Eles vão se puxando. Ó. Cada mais eles tentam fazer força, mais difícil fica ele chegar no objetivo final. Pô, calma aí. Vamos pensar. Somos jumentos, somos burros, mas nós pensamos também. O que podemos fazer para que nós dois consigamos chegar ao nosso final? Que é cada um comer a sua parte. Né? E ali eles chegaram na conclusão. Vamos dividir a comida. Você come um pouco do meu, que nós vamos lá, e você come um pouco do outro. Essa é a essência da conciliação, essa é a essência da mediação e da arbitragem. Tá? Essa é uma essência que
mostra muito bem aí como é o trabalho, como é as condições. Vivemos sempre em conflito, sempre tentando fazer o máximo para que eu ganhe, mas não pensa também que o outro também está sendo prejudicado. E por que não nós dois chegarmos a uma solução amigável, uma solução pacífica, segura, e as coisas se realizam de uma forma bem melhor, né? Que a satisfação vem daí, vem de você conseguir trazer o benefício, é seu benefício, você não está sendo prejudicado com a divisão do alimento. Aqui, ó, todo mundo acabou comendo em partes a mesma coisa, a mesma quantidade. Essa é a essência da mediação. Gente, cheguei ao final, peço desculpas, compreensão de vocês, a experiência é a primeira, a gente nunca esquece dela, a boca secou várias vezes, foi 1 litro d'água, mas eu acredito assim, não sei se eu consegui colocar a vocês o que eu pretendia, assim, mas pode ter certeza que eu me esforcei bastante para estar trazendo esse conhecimento para vocês, tá? Obrigado, deixo vocês agora à vontade para fazer ainda mais perguntas, tá? Ou estender. Quem quiser tirar dúvida comigo, pode entrar em contato pelo meu e-mail, telefone da imobiliária e meu celular. Esse daí tem o WhatsApp, tá? Você pode salvar e entrar em contato comigo aí, a gente vai, de uma maneira, poder contribuir com essa divulgação, tá? Esse foi um dos meus principais motivos de eu estar aqui hoje, é motivar e trazer o conhecimento a vocês para que esse trabalho continue. Não deixa esquecido aqui hoje, não. Vamos trabalhar e levar esse conhecimento a outros também. Aí a arbitragem, uma coisa eu acho que vai acontecer bem rápida, quem sabe logo já consegue se instalar uma outra câmara arbitral, ou até dentro do próprio CRES, a gente poderia sugerir, viu, Isaías? Com Viana dar esse suporte para a gente, né? Porque a gente já tem a Jucom, né, que ajuda nesse sentido, né, os conflitos dentro dos próprios corretores. E por que não ter uma câmara arbitral? Seria uma novidade. Isso aí traz muito benefício para a classe também, entendo eu. Tá? Gente, obrigado mesmo, tá?